Olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja alcançando o seu coração, a vossa mente, em espírito e verdade. Bem-vindo você do WhatsApp, do Facebook, bem-vindo você do canal do YouTube, bem-vindo você aos pastos verdejantes da graça de Deus. Hoje vamos falar de uma palavra que está registrado no livro de Timóteo, aonde o apóstolo Paulo estava falando a Timóteo, dizendo assim, 1 Timóteo, capítulo 4, e versículo 1, dizia assim o apóstolo Paulo: apostasia nos últimos tempos. Apostasia, nós sabemos, significa algo errado, algo que foi desconcertado, algo que foi aprendido daquela maneira e continua na mesma coisa. Algo que era convertido em verdade foi mudado em mentira. Então, apostasia, andar no erro. Então, diz assim: ora, o Espírito afirma expressadamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Bom, nós sabemos que nos dias de hoje, as igrejas, os lugares chamados igrejas, pastores, bispos, apóstolos, enfim, toda classe de pessoas que se dizem ser guia de algumas pessoas como mestres na palavra. Então, esses são líderes, são pessoas que se fundamentaram em algum ensino. Então a Bíblia diz que nos últimos tempos alguns apostatarão na fé ao ensino de demônios. Nós vemos que nos dias de hoje, nessas igrejas, aonde as pessoas que congregam nessas igrejas, nós vemos o tanto de sofrimento que passam. Porque a maioria das vezes a pessoa procura para ir a um lugar chamado igreja, se consertar na vida, procurar uma solução para a vida, e acaba trazendo mais problemas para a sua vida. Então, o dia de hoje, o final dos tempos, está sendo difícil a pessoa congregar em um lugar chamado igreja para ouvir a palavra de Deus. Porque os ensinos que estão passando, as doutrinas que estão passando, não são doutrinas bíblicas, não são falados da palavra de Deus como vindo de Deus. São mais ou menos baseados na palavra de Deus. Então, nós podemos ver que nessas igrejas aí o que eles fazem, então eles fazem teatro das pessoas, os pastores, que na verdade não são pastores. Tem muitas igrejas que você conhece por aí, não precisa eu citar os nomes delas, mas você sabe muito bem, você que congrega em algum lugar, você sabe muito bem. Então nessas igrejas as pessoas procuram ir na tal da sexta-feira da libertação, no dia do milagre. Então lá eles se encontram querendo uma libertação e são enganadas por esses pastores. Porque na verdade o ensino deles, a Bíblia não diz de sexta-feira da libertação. Não existe sexta-feira de libertação, um dia para ser liberto. E hoje não se trabalha dessa maneira com libertação. A Bíblia diz que nós fomos libertos em Cristo. Cristo nos chamou para a liberdade. Não se deixe de novo ser dominado por essas tais práticas. Em Gálatas, capítulo 5, você vai encontrar isso. Então, nós vemos que eles fazem da maneira deles, até entrevistam uma pessoa, supostamente ser indiciada por eles, supondo que a pessoa está endemoniada, entendeu? Entrevistam a pessoa. Então isso é ensino de feitiçaria, é ensinos a demônio, porque o diabo, o Satanás, ele se transfigura em anjo de luz para enganar até os próprios eleitos, assim diz a palavra de Deus. Então aquela manifestação que você vê, ela não é de Deus.
é uma manifestação baseada no fundamento de Satanás. Satanás tinha essa mente para enganar as pessoas. Então, quando eles fazem aquelas artes, eles manipulam a mente das pessoas com um suposto hipnotismo. Então a pessoa fica como se fosse endemoniada. Aí eles aproveitam a oportunidade e usam da mente da pessoa e entrevistam a pessoa. E aí a pessoa que está sentada no banco ali vendo aquela atração, ela pensa que a pessoa está endemoniada. E na verdade ela não está. Ela está sendo usada pela artimanha desses pastores que são enganadores. E a pessoa pensa que a pessoa tem um demônio mal na vida e ela não tem. Porque eles estão ali para ganhar almas, mas eles estão usando a palavra de Deus para enganar as pessoas. Então a maioria das vezes que você vê as pessoas, elas não estão participando de um culto de libertação. Elas estão sendo aprisionadas naquele lugar pelos supostos pastores. Então, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedeceres a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então o pastor ensina que o dia da libertação é na sexta-feira, para que ele possa induzir a pessoa. Então ele manipula a mente da pessoa e fica entrevistando quem você é, o que você faz, e a pessoa, sem ela saber, ela fala aquelas palavras e fala daquela maneira, porque está sendo enganada, usado. E a pessoa que está no banco está vendo aquela pessoa, ela crê que há um mal na vida dela. No momento da oração do pastor, o pastor faz a oração dele. Você já notou que a oração do pastor, ela não é uma oração de libertação. É uma oração que ela faz você receber um espírito. Um exemplo que o pastor faz a oração, ele fala: o mal que está na vida dessa pessoa, o demônio que está na vida dessa pessoa, manifesta agora. A Bíblia diz que Deus traz a existência das coisas que não existem a ser existência em nossa vida pela fé. Então a pessoa que vê essa manifestação carnal, ela pensa que a pessoa está endemoniada. Então pela fé dela, por esse ensino dessa libertação, a pessoa traz para dentro dela essa expectação que ela tem um mal na vida dela. Aí é o momento do pastor aproveitar a oportunidade para manipular a pessoa. Então a pessoa acaba se enganando que pela fé ela vai ser liberta e acaba sendo aprisionado. E o pastor usa essa pessoa para dizer que está libertando ela. E ganha mais pessoas, mais seguidores desse ensino maligno, diabólico, que acontece no meio evangélico. Então as pessoas acabam entrando em um sistema e são aprisionados à mente deles. Vamos lá, no capítulo 2, no versículo 2 diz assim: e pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a mente cauterizada a própria consciência. Veja bem, o que é a mente cauterizada? É como se a pessoa tivesse um ferimento, uma cicatriz. A pessoa sofreu um acidente e cortou alguma parte do corpo, então cicatrizou e ficou aquela cicatriz. E aquilo não sai, aquilo é para a vida inteira. Assim é a mente dos pastores. Pela hipocrisia, pela mentira, que tem a mente cauterizada a própria consciência. Então, esses ensinos, esses que apostam da fé, eles receberam esse ensino do tal suposto pastor, daquela tal igreja, aquela tal denominação, aquela empresa, para que ele venha repassar esse ensino. Mas é um ensino que não é ensino vindo de Deus. Então diz que nos últimos tempos as pessoas vão apostar da fé para obedecerem ensinos de demônios. Veja bem, no versículo 3 diz assim: que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos fiéis, e porquanto conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, recebido com ação de graça, e nada é recusável, porque pela palavra de Deus e a oração é santificado. Quem proíbe o casamento? Nós sabemos que a Igreja Católica proíbe o casamento dos sacerdotes. Nós sabemos que as igrejas evangélicas, a maioria delas, elas obrigam o pastor não ser casado
ser solteiro para fazer a obra de Deus, para não dar despesa na obra. E a maioria tem umas igrejas aí nos dias de hoje, que estão exigindo que os pastores fazem a vasectomia para que eles possam ter o desligamento, para que não possam gerar filhos, para não ter problema. Então, veja bem, então eles exigem, eles proíbem o casamento para que as pessoas elas não possam procriar, para que não possa aumentar a geração, entendeu? Então, esses ensinos são coisas malignas e ainda exigem a abstinência de alimentos. Muitas das igrejas, a maioria das igrejas, ela manda o membro fazer consagração, se consagrar, fazer jejum. Mas tem vários tipos de jejum, e a Bíblia fala que o jejum que agrada a Deus não é de alimento. É de você se arrepender das suas obras e libertar a pessoa desses falsos ensinos. Você vai encontrar isso em Isaías. O jejum que agrada a Deus. Mas eles proíbem a pessoa, dizendo que a pessoa ela não deve de comer o alimento para que ela se consagre a Deus. Que alimenta o espírito. Mas o espírito não precisa de alimento carnal. O espírito precisa se alimentar da palavra de Deus, de fortalecimento de Deus. Então eles fazem com que a pessoa não coma certos alimentos, como carne, como qualquer outra comida, mesmo até água, que fique em jejum por alguns dias, por algumas horas. E esse é um problema sério que causa problemas, danos na saúde. Então isso já é um ensino a demônios. Não se deve de pedir isso para as pessoas. Nós vivemos debaixo da graça. Nós não precisamos fazer nada. É só obedecer a palavra de Deus, se alimentar do pão vivo que é Jesus Cristo, da fonte de água viva que é Jesus Cristo. Então ele pagou um alto preço para nós e nos libertou. Gálatas 5. Ele nos chamou para a liberdade. E para a liberdade que nós temos que viver. Então diz assim, que proíbem casamento e abstinência de alimento, tudo que Deus criou para ser recebido com ações de graça. Pelos fiéis, porquanto conhecem plenamente a verdade. Porque tudo que Deus criou é bom. Você já imaginou? Como é que eles não, os pastores do sistema evangélico, eles não comem algum alimento se você der para eles. Porque eles pensam que foi feito um trabalho de macumbaria na vida deles. Eles não comem aquele pão que é vendido no Natal, que chamam de panetone. Eles não comem, que eles dizem que é do diabo. Então veja bem, o ensino que eles dão aos fiéis. E veja bem, como é que eles podem usar o pão que eles dão para a Santa Ceia, usando o pão que eles compram em qualquer lugar, em qualquer comércio. Eles nem mesmo sabem quem é que fez esse pão, se passou pela mão de uma pessoa conhecedora da palavra de Deus, ou de uma pessoa ímpia, de uma pessoa que talvez está no centro de macumbaria, de feitiçaria, fazendo as coisas erradas, e está fazendo aquele pão, e eles levam para a igreja, e eles consagram, apresentam a Deus, e dizem que aquilo é bom. Como é que eles podem proibir alguma coisa para a pessoa, e eles mesmos podem usar e consagrar e apresentar a Deus e é tudo bom? Então você vê, isso são os ensinos que têm a mente cauterizada, ensinos de demônios. Porque pela oração é santificado. Então você mesmo pode orar pelo seu alimento e ser consagrado, apresentado a Deus. Não precisa que eles façam isso para você. Diz assim, Paulo dizendo a Timóteo, no versículo 5 diz assim: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentando-se com palavras de fé e da boa doutrinas que tem seguido. Mas você rejeita essas fábulas, as histórias profanas de velhas caducas, e exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveituosa, porque tem promessa da vida, que agora é que é dado a ser fiel a essa palavra e digna de toda aceitação. Então veja bem, falou, rejeite essas fábulas, essas histórias que andam contando nos dias de hoje. Porque se você falar do evangelho de verdade, você será bom ministro de Jesus Cristo.
alimentando as pessoas com palavras de fé, com palavras de sabedoria, segue essa doutrina e não ensina historinhas baseadas nas coisas que não ajudam as pessoas a chegar em lugar algum. Exercita na piedade, ajude as pessoas, faça com que elas entendam no que elas estão seguindo, se andando no certo, no caminho certo, fazendo as coisas certas. Então essas coisas serás bom ministro de Cristo, ele quer dizer. Diz assim, versículo 9, fiel a essa palavra e digna de muita aceitação. Ora, é para esse fim que nós lutamos e nós esforçamos sobremodo enquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente os fiéis. Diz assim, e ordena que ensine essas coisas, e ninguém despreze a sua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão nas palavras do procedimento, no amor, na fé e na pureza. E aplique essa palavra, essa leitura, essa exortação ao ensino. E não seja negligente com o dom que há em ti, que foi concedido mediante a profecia dada e as imposição de mãos do presbítero. Então veja bem, a Bíblia diz que nós devemos ensinar as pessoas a coisa certa, fazer a coisa certa, ensinar por dentro da palavra de Deus. Não é baseado em historinhas, em doutrinas de igreja. Não é baseado em uma empresa que só quer arrecadar fonte de lucro às pessoas. Então, nós estamos caminhando para um tempo final. Nos últimos tempos, alguns vão apostam fazer campanha de libertação para libertar a pessoa, mas aprisionam a pessoa. Apostam de fazer campanha para dar alimento carnal para as pessoas, para que a pessoa possa ser vencedor na vida. Você já viu? Algumas igrejas ficam distribuindo jornal e demonstrando as pessoas que receberam bênçãos materiais, que pessoas que não eram ninguém na vida, hoje são ricas. Veja o testemunho dessas pessoas. Essas pessoas, nenhuma delas entenderam o Evangelho. E essas pessoas foram buscar bênção material. Hoje são bem-sucedidas. Então você vê as propagandas que aparecem na televisão das pessoas que não eram ninguém e hoje são pessoas ricas. Que evangelho é esse que estão pregando hoje? Evangelho com ensinos a demônios. Então as pessoas só procuram aquilo que a carne deseja. E os pastores estão entregando aquilo que a carne procura. Então, meu amigo, não se engane. Não se engane. Talvez o lugar onde você esteja, você está sendo exercitado e você está sendo manipulado porque você não quer conhecer a verdade. Você tem a Bíblia aí na sua casa, você tem a palavra de Deus na sua casa. Basta você abrir ela e pedir orientação para Deus, para que Deus possa te libertar desse sistema maligno, desse sistema corrupto que está por aí, enganando as pessoas, que não exercitam a pessoa na piedade, na ajuda, no aconselhamento, guiando a pessoa. Então eles ensinam a pessoa que a pessoa tem que escrever num papelzinho, escrever ali a sua oração, o que você precisa, que ele vai levar no monte. Ele quer que você escreva a tua oração no livro, para que ele possa levar, apresentar para Deus, para que você sempre possa chegar a ser o seu pastor e pedir para ele interceder por você. Eles não querem ensinar você a seguir direto a Deus. Eles querem ser um intercessor seu diante de Deus. Então eles não querem que você cresça espiritualmente. Eles querem que você cresça carnalmente. Para que quando você comece a se levantar, você venha cair e possa novamente se voltar a eles. Então, esse ensino são ensinos a demônio. A maioria das pessoas necessitam de bênçãos espirituais, não carnais e terrenas. Ninguém quer coisas carnais sem conhecer as espirituais. Sim, os lobos devoradores, eles têm prazer em procurar as pessoas dessa maneira. Ver com que caráter, com que jeito que a pessoa procura conhecer a Deus. Você já pensou? Como foi que você foi para a sua igreja? Qual foi a tua intenção que você foi de conhecer o Evangelho? Então, as pessoas vão conhecer o Evangelho porque estão precisando de bênçãos carnais. Elas não querem ter compromisso com Deus. Então, eles dão de cara com esse ensino e são aprisionados. Então, o apóstolo Paulo falando, cuidado que nos últimos tempos,
os espíritos enganadores, eles vão aparecer. Nós estamos vendo que tem muitos e muitos lugares aí que são ensinos de demônios. As pessoas, elas querem ver o milagre acontecer. As pessoas querem ver resultado na vida, querem ter garantia antes mesmo de chegar naquele lugar. Então, o Satanás, ele usa essas pessoas, usa esses pastores, para aparecer como se fosse um anjo de luz, fosse uma pessoa de Deus, visando com que esse homem tenha poder e tenha domínio sobre a pessoa. E a pessoa acaba, pela fraqueza e pela falta de conhecimento, acaba se deixando se levar por esses ensinos e fica aprisionado. Aí a pessoa tem medo de fazer as coisas, porque tudo na vida dele, ele vê como coisas malignas, vê como coisas do diabo, e nem mesmo sabe que o diabo não pode fazer nada na vida do cristão, daquele que serve a Deus, aquele que tem conhecimento pela palavra de Deus. Porque no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz que o Satanás foi destruído, ele não tem poder sobre a nossa vida. Então, se ele não tem poder sobre a nossa vida, como é que pode um homem usar de um artifício, de uma artimanha dessa e controlar a vida das pessoas? Se ele foi destruído, o poder dele, ele não pode se manifestar na vida de uma pessoa. Então isso são obras da carne, são feitiçaria da carne. São exercício físico que para nada aproveita, a Bíblia diz. Não aproveita nada. Isso são ganhos para eles. Mas para vocês que verem essas coisas acontecer, para as pessoas que têm sabedoria, têm conhecimento, elas sabem que são coisas da carne. Então tem que se libertar desse sistema que aprisiona as pessoas, dizendo que são coisas de Deus. Prosseguindo assim, no versículo 13. Até a minha chegada, aplica essa leitura ao ensino e não te faça negligente com aquilo que você recebeu. Agora eu pergunto para você, o que você recebeu? Que ensino você recebeu? O que você recebeu quando você foi a um suposto lugar desse? Então, essas coisas têm acontecido muito nos dias de hoje. E as pessoas estão cada vez mais se aprofundando, porque não querem conhecer a Deus na palavra. Eles não querem receber Deus através do ensino que vem da palavra de Deus. As pessoas nem ao menos elas levam a Bíblia para ouvir o que o pastor está falando. Eles confiam tanto no seu pastor que o pastor está com a tal da Bíblia dele aberto, mas está falando algo que nem está lá na palavra de Deus. E as pessoas não examinam o que está escrito na palavra de Deus. Então elas dão chance para o enganador enganar as pessoas. Talvez você já tenha visto nas igrejas aqueles pastores que eles erguem o paletó, uma peça de roupa, ou eles lançam a mão e derrubam as pessoas. Então a maioria disso são ensinos carnais, são algo que não é dado por Deus a esse tipo de culto, dessas práticas libertinas que usam nos dias de hoje. Então eu espero que essa palavra possa te trazer libertação espiritual. E confirma na tua palavra, procura que você será liberto através da palavra de Deus. Jesus disse, em João 8,32, disse, ouvireis a verdade e a verdade vos libertará. O que te liberta é ouvindo a verdade, não é em culto de libertação, mas é ouvindo a palavra de Deus que você será liberto. Então eu espero que essa palavra possa te libertar, te sustentar, te alcançar e te transformar, porque a palavra de Deus são para aqueles que ouvem, praticam e exercitam. Não tenha sua mente cauterizada por falsos ensinos, mas busque com sabedoria e conhecimento que Deus vai te libertar. Então, graça e paz a vocês abençoados que ouvem a palavra de Deus.